Meus amados, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o evangelista Mauri. Vamos então para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a nossa revista da EBD para os novos convertidos, a revista Conhecendo o Reino de Deus, Sou Discípulo. Você que está em casa, por gentileza, localize, pegue a sua revista aí e abra ela exatamente na página de número 49, porque vamos começar com essa lição para que possa edificar as nossas vidas. A lição é a lição de número 7, o assunto da lição é a recompensa do servo. A Bíblia diz, porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele, e cada um vai receber o que merece de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Está escrita essa palavra em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 10. Para meditar, todo cristão arrebatado deverá se apresentar diante do tribunal de Cristo para que ele receba o galardão pelo serviço prestado nessa terra. Nós sabemos que nós temos um galardão para receber do Senhor, porém nós temos que ser merecedores desse galardão para que nós possamos receber essas grandes bênçãos que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Então, mas o que seria, irmãos, tribunal de Cristo? É uma pergunta que você pode estar se fazendo, você, meu irmão, minha irmã, novos convertidos. O que seria tribunal de Cristo? Quando isso vai acontecer? Em que momento? O que vai acontecer naquele dia lá do tribunal de Cristo? Nós estamos aqui nesse momento para poder aprender e passar para você esse conhecimento, para que você possa cada vez mais ficar aos pés do Senhor e fazer a obra de Deus com alegria. Então, o que é tribunal de Cristo, como eu falei? O tribunal de Cristo é o lugar onde cada cristão prestará contas de todas as obras realizadas por ele nesta terra. Nós sabemos, irmãos, que Deus ele vê tudo que nós fazemos nessa terra, tanto as coisas que fazemos de bom, quanto as coisas que fazemos de mal também. E Deus, ao observar tudo isso, Ele vai nos dar o galardão pelas coisas boas que nós fizermos em prol do reino de Deus, em prol do nosso Senhor aqui nesta terra. Então, mais uma vez falando, o que seria esse tribunal de Cristo? E aí eu vou citar alguns tópicos para você, para que você possa acompanhar aí na sua casa com a sua revista. Então, o tópico 1, a letra A, lugar de premiação pelas obras. Olha só que lindo, que maravilhoso. Então, esse tribunal ele tem a função, meus irmãos, de premiar todos os cristãos que bravamente deixaram se gastar em prol da obra do Senhor. Aquelas pessoas que muitas vezes deixaram seus afazeres, deixaram assim algum sonho que ele tinha para poder realizar, para poder fazer a obra do Senhor. Então, serão membros do corpo de Cristo. Os irmãos já devem ter aprendido que dentro da igreja todos nós somos membros do corpo de Cristo. Cada membro tem a sua importância singular. Nenhum membro, imagine só o meu corpo aqui, nenhum membro do meu corpo tem importância maior. A minha cabeça tem importância maior do que minhas mãos? Não. Todos eles vão se unir e vão se completar, cada um com seus dons, cada um com as suas atribuições. Então, esses membros do corpo de Cristo é o que Deus dá para cada um de nós. Ele dá dons para cada um de nós, dons e talentos, a fim de que nós desempenhemos esses talentos com qualidade e com perfeição para ser utilizado em prol da obra do Senhor. A letra B, será lugar de reconhecimento. Imaginem só, irmãos, como é bom, como é maravilhoso você, quando faz algum ato, alguma bondade, algum benefício para alguém ou para uma coletividade, você recebe benefício. É muito bom você ser elogiado por alguém, por alguma coisa boa que você fez. Imagine só receber reconhecimento do próprio Jesus Cristo, do nosso próprio Deus, por algo que nós fizemos de bom aqui nesta terra. Então, no tribunal de Cristo, os servos de Jesus, todos eles serão reconhecidos pelo serviço que cada um executou, que cada um fez aqui nesta terra. E esse reconhecimento, ele vem ligado com uma recompensa justa que Deus vai dar para cada um de nós naquele momento maravilhoso. Então, pessoas que, como eu falei anteriormente, abriram mãos dos seus sonhos, abriram mão de seus objetivos, projetos, para poder realizar, para poder fazer a obra de Deus. Agora, o que eu acho muito interessante, meus irmãos, é que você olhando à luz da palavra do Senhor, você vai ver o próprio Jesus garantindo tudo isso.
Aí nós olhamos na nossa revista, onde está escrito, Mateus capítulo 19, versículo de número 29, está escrito assim, acompanhe, por gentileza. E todos os que, por minha causa, deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Mateus capítulo 19, versículo 29. Os discípulos estavam naquela discussão entre eles. O que eles receberiam por terem largado tudo, por terem largado a sua vida, os seus afazeres, muitas vezes até parte da família? O que eles receberiam ao fazer tudo isso, ao fazer a obra do Senhor? E o próprio Jesus, irmãos, foi quem garantiu tudo isto para eles. Olha, aqueles que deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, filhos, toda a sua vida para poder se dedicar à obra do Senhor, esses receberão a vida eterna, receberão galardões e também receberão a vida eterna. E quão bom é nós fazermos a obra do Senhor. A gente pode testificar todos os dias, aqueles servos, aquelas pessoas que fazem a obra de Deus com alegria, recebendo bênçãos, tanto bênçãos espirituais quanto bênçãos materiais também. Então, Tribunal de Cristo será também, a letra C, lugar de prestação de contas dos talentos. Meus irmãos, é exatamente isso. Aí nós olhamos na palavra do Senhor para a parábola dos talentos, onde Deus vai distribuir talentos para cada pessoa, para que eles possam granjear aqueles talentos, para que eles possam desenvolver aqueles talentos que eles receberam naquele momento ali. Então, é o que vai dizer, cada um dos seus servos recebeu talentos de acordo com a capacidade que cada um deles tinha. Imagine só, tem irmãos que têm talento, um talento assim maravilhoso para cantar hinos de louvores a Deus. Outros têm um talento que é de pregar a palavra do Senhor. Existem outros também que têm um talento que é de zelar pela casa de Deus, de limpar, de dar a manutenção na casa do Senhor. Outros têm o talento de evangelizar. Então cada um tem o seu talento e nós temos por obrigação de desenvolver esse talento que Deus dá para cada um de nós. E aí a gente olhando para a palavra do Senhor, nós vemos aqui que o primeiro que recebeu os talentos, ele recebeu 5 talentos e ele granjeou outros 5, ou seja, ele desenvolveu aquele talento que ele tinha, aqueles 5, em mais outros 5 talentos também. E o outro recebeu 2 talentos, também granjeou outros 2 talentos. No entanto, aquele que recebeu 1 talento, o que ele fez? Ele decidiu enterrar aquele talento que ele recebeu. É o que acontece muitas vezes com alguns irmãos na nossa igreja, ou em outras igrejas também. Deus dá um talento para ele, para que ele possa desenvolver aquele talento, e ele, ao invés de desenvolver, ele acaba enterrando aquele talento, ou seja, ele acaba decidindo não usar aquele talento em prol da obra do Senhor. Quantas pessoas nós já vimos por aí afora no decorrer da nossa vida, da nossa caminhada cristã, pessoas que tinham um talento tremendo, um talento maravilhoso, enterrarem esse talento, desistirem pelo meio do caminho e não darem continuidade à obra de Deus. É uma tristeza, né? Mas eu sei que você que está me ouvindo nesse momento, você com certeza após essa lição vai desenvolver muito mais ainda o talento que você tem, o talento que Deus deu para você. E aí nós vemos o nosso Deus chamar esse último servo, esse que recebeu um talento e decidiu fazer o quê? Decidiu enterrá-lo. Deus chama ele de empregado mau, servo preguiçoso, alguém que faz a obra de Deus de forma relaxada, ou então que muitas vezes nem faz a obra do Senhor. Ele chama de servo mau e servo preguiçoso, porque ele vai dizer que ele deveria ter depositado o dinheiro, ou seja, o talento, num banco, para que ele pudesse render. E aí eu trazendo para a nossa realidade como servo de Deus, como cristãos, Deus nos dando o talento para que nós possamos desenvolver. Então imagine só comigo, você que tem um talento, que é de pregar a palavra do Senhor, que é de evangelizar, que é de limpar a casa de Deus, zelar pela casa de Deus, como eu falei anteriormente, desenvolva esse talento, procure fazer cursos, procure se preparar, se capacitar, para que você possa servir muito mais a obra do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, todo ser humano, olha só, todo ser humano, ele que aceita a Cristo, ele recebe em suas mãos um talento. Não tem nenhum cristão, nenhum servo de Deus que não tenha um talento recebido pelo Senhor.
Aí tem gente que pode dizer assim, mas eu queria tanto pregar como aquele pastor prega, como aquele irmão prega, mas de repente não é aquele talento que Deus deu para você. De repente o seu talento é outro. Então nós temos que orar a Deus para que Ele possa nos mostrar e nos dizer qual é o talento que Ele nos deu, para que nós possamos desenvolver aquele talento cada vez mais e usá-lo em prol da obra do nosso Deus Todo-Poderoso. E hoje, meus queridos, nós temos duas opções. A primeira é granjearmos de forma digna e poderosa os talentos recebidos do nosso Senhor. E a segunda é enterrar o talento, deixar, esquecer ele, não usar em prol da obra do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas nós temos que lembrar de uma coisa: ao final de tudo isso, no tribunal, já naquele momento em que Deus vai julgar as suas obras, nós temos que lembrar que se nós enterrarmos nosso talento, deixar de lado o nosso talento, Deus vai nos chamar de pessoas relaxadas, vai chamar de pessoas que não querem fazer a obra de Deus. E a própria palavra do Senhor vem testificar isso para nós em Jeremias capítulo 48, versículo de número 10. Ele chama de maldito. É isso mesmo, maldito, aquele que faz a obra de Deus de forma relaxada, de forma negligente, sem a preocupação devida com a obra do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, vamos granjear, vamos desenvolver nosso talento para que nós possamos usá-lo em prol da obra do nosso Deus. Aí o tópico 2, meus irmãos, acompanhem na sua revista, vai dizer assim: quem será julgado neste tribunal? Aí eu deixo a pergunta para você. Você está imaginando nesse momento, né? Quem será julgado nesse momento? Será que vai ser o pastor? Será que vai ser o evangelista? Será que vai ser aquele irmão que tem um cargo na igreja? Não. Todos nós, olha só, todos nós que formos arrebatados, passaremos por esse tribunal de Cristo. Todos nós passaremos e as nossas obras serão julgadas naquele momento ali. Então, quando o apóstolo Paulo, irmãos, ele escreveu aos cristãos de Corinto, na sua segunda carta, ele evidenciou essas palavras. Acompanhem comigo, por gentileza. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Olha só, ele não determina um grupo de pessoas, uma classe de pessoas, alguém que tenha cargo. Ele fala, todos nós teremos que passar pelo tribunal de Cristo para ser julgadas as nossas obras naquele momento. Então todos deverão comparecer diante do Senhor dos Senhores para poder prestar contas de tudo que nós fizemos aqui nessa terra. Então, logo eu venho trazendo em minhas mãos, Deus vem falar, eu venho trazendo em minhas mãos as recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Então, lembrando mais uma vez, quem vai ser julgado? Todos nós. Então você que está me ouvindo, comece a fazer a obra de Deus com mais alegria, com mais vigor, porque naquele momento você vai ser abençoado pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Outro ponto, todos os salvos na pessoa bendita de Jesus. Uma vez que você aceitou a Cristo como seu Salvador, você entrou na seara do Mestre, você entrou, e aí você recebe os talentos do Senhor, e aí você começa a fazer a obra do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, só uma maneira de o cristão escapar do tribunal de Cristo, só uma maneira, sabe qual é? É ficando de fora do arrebatamento. E eu tenho certeza que você e nem eu, nós não vamos querer ficar de forma em hipótese nenhuma do arrebatamento da igreja. Nós vamos querer subir ao céu de glória para poder ter esse encontro triunfal com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8, diz assim: pois não existe diferença, olha só, não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito. Ou seja, Deus, ele está dizendo aqui o seguinte, ele não dá uma importância maior entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Não tem diferença nenhuma. Todos têm a sua importância ímpar dentro do reino do nosso Deus Todo-Poderoso. Todos são muito, muito importantes para o Senhor, porém, cada um receberá a sua justa recompensa. A letra B, ainda falando no segundo tópico da nossa lição. Quem será julgado nesse tribunal? Todos os servos do Senhor. Existem muitas pessoas que dizem assim, eu sou filho de Deus,
eu sou cristão, mas há uma diferença muito grande. Você tem que ser servo do Senhor, tem que trabalhar para o Senhor da seara, para que você possa receber as bênçãos de Deus e trabalhar para o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, todos os servos do Senhor não será julgado pela posição que ocupa, como eu falei anteriormente, mas sim pelo que você tem feito para Deus aqui nessa terra. Então, irmãos, que nós tenhamos nesse momento os nossos corações, o mesmo sentimento do coração de João Batista. Olha só, João Batista é um exemplo muito claro para todos nós. Em João capítulo 3, versículo 30, ele diz assim: ele tem que ficar cada vez mais importante e eu cada vez menos importante. Algumas traduções, ele tem que crescer para que eu diminua cada vez mais. Então esse tem que ser o pensamento do servo de Deus. E o tópico 3 da nossa lição: o que será julgado no tribunal de Cristo? Uma parte muito importante, muito interessante. Os homens nos dias de hoje, eles se preocupam muito em fazer a obra de Deus para mostrar para outros homens. Existe até casos que de repente o irmão está fazendo um trabalho na igreja para poder mostrar para o líder, que ele é bom, que ele sabe fazer. Não, nós temos que mostrar para Deus, porque o nosso Deus é que vai julgar as nossas obras, é Ele que vai fazer o julgamento das obras e vai dizer o que nós temos feito de mal e de bom aqui nessa terra. Será julgado o nosso compromisso com o Evangelho. Sim, irmãos, aqueles irmãos mais compromissados com o Evangelho, esses é que receberão as bênçãos do Senhor naquele momento. Os nossos serviços dentro da casa do Senhor, como eu falei, às vezes você tem o dom de pregar a palavra, outro você tem o dom de limpar a igreja, tem o dom de trabalhar na tesouraria da igreja, qualquer função que seja, que você desempenhe com alegria, com afinco dentro da casa de Deus, essas suas obras é que serão julgadas pelo Senhor. Então, já o tópico 4 da nossa lição, já chegando já ao final, os tipos de obras que serão julgadas. Quais serão as obras que serão julgadas? Paulo afirmou na epístola, ele afirmou assim: afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus, e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faça o trabalho que o Senhor lhes deu para fazer. Então, irmãos, nós temos que fazer a obra para Deus, não é para os homens. E é Deus que vai reconhecer e é quem vai nos recompensar. E aí o nosso comentarista vai trazer um assunto interessante, falando da palavra do Senhor, do ouro e da prata e das pedras preciosas. Nós sabemos que, ao passar pelo fogo, as nossas obras passarão pelo fogo. E as obras que forem feitas de capim, de feno, de palha, quando o fogo passar, elas serão consumidas, ou seja, serão destruídas. Agora, as obras que forem de ouro, prata e pedras preciosas, essas, meus irmãos, não serão destruídas. Elas sim, quando o fogo passar, elas vão continuar firmes. Então, essa obra que Deus tem entregue nas suas mãos para que você possa desenvolver os seus talentos em prol da obra do Senhor. E para finalizar, meus queridos, que nós trabalhemos noite e dia a fim de fazermos a obra do Senhor com alegria, pois o arrebatamento da igreja, meus irmãos, ele está prestes a acontecer. E todos nós que seremos arrebatados deveremos comparecer diante do Senhor da Seara no tribunal de Cristo. Nós não nos esqueçamos, meus queridos, de que todas as nossas obras serão postas diante do tribunal. Porém, apenas aquelas obras, como eu falei, que são feitas de ouro, de prata e pedras preciosas, resistirão ao fogo. E aquelas obras que são feitas de madeira, capim ou palha, essas não resistirão ao fogo. Amém? Então, meus irmãos, que Deus continue vos abençoando. Quero convidar você, meus queridos, para a semana que vem. Não perca a próxima lição da Escola Bíblica Dominical da semana que vem. Vai ser a lição que vai trazer o tema de o tempo de angústia. Amém? Recebam o nosso abraço, que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.